No coração de Lisboa, onde o Tejo sussurra segredos antigos às pedras do Chiado, Ana sentiu o mundo desabar como uma onda furiosa do Atlântico. Era uma tarde de outono, com o ar carregado do cheiro de castanhas assadas e o eco distante de um fado melancólico vindo de uma tasca escondida. Ela havia saído do escritório da sua empresa de vinhos do Douro, a alma em chamas, para confrontar o que seu coração já sabia há meses. Sofia, a sua brilhante diretora de marketing, beijava apaixonadamente Miguel, o consultor charmoso que todos diziam ser o futuro dela. Ana parou na esquina da Rua Garrete, o coração martelando como o sino da igreja de São Roque, e sussurrou para si mesma, com a voz rouca de quem guarda um oceano de dor. Como é que o amor pode ser assim, uma faca afiada no escuro? Aquela imagem, os lábios de Sofia colados aos dele sob a luz amarelada de um candeeiro de ferro forjado, rasgou-a por dentro, revelando feridas que ela pensara cicatrizadas desde a juventude em Porto. Ana era a CEO da Vinhas Eternas, uma empresa familiar que transformava as vinhas íngremes do Douro em néctares que contavam histórias de gerações. Aos 35 anos, com olhos verdes como as oliveiras de Trás-os-Montes e uma determinação forjada nas noites insones de reuniões em Bruxelas, ela era o epítome da mulher portuguesa moderna, forte, resiliente, mas com uma vulnerabilidade que só o fado compreendia. Cresceu em uma casa de azulejos rachados em Ribeira, onde a mãe cantava modinhas sobre amores perdidos, enquanto o pai envelhecia entre barris de vinho tinto. O segredo do passado de Ana era um fantasma. Aos 20 anos, em Coimbra, ela amara Inês, uma estudante de literatura com riso como o mar de Aveiro. Inês partira para Lisboa com outra, deixando Ana com um vazio que ela preenchera com trabalho, negando o pulsar lésbico de seu coração. O amor é como o vinho, alguns envelhecem bem, outros azedam na memória, pensara ela muitas vezes, mas Sofia mudara tudo. Sofia chegara a Vinhas Eternas há 2 anos, uma lisboeta de 32 anos com raízes no Alentejo, onde o sol queima a terra e as mulheres dançam o corro ao som de cantos populares. Com cabelos negros como a noite de Évora e um sorriso que iluminava salas de conferência como o sol de Monsanto, ela era a musa involuntária de Ana. Responsável por campanhas que vendiam vinho português para o mundo, de Nova Iorque a Tóquio, Sofia infundia emoção em cada garrafa, falando do coração do Douro batendo no copo. Mas Sofia carregava suas próprias sombras, um noivado rompido com um homem que a sufocava e uma família conservadora em Beja que sonhava com netos e tradições imutáveis. Miguel, o consultor de 38 anos com sotaque de Coimbra e olhos de quem promete mundo, entrara na equação como um vendaval, charmoso, ambicioso, prometendo estabilidade em um mundo que Sofia temia instável. Naquela noite, após o beijo que Ana testemunhara, ela voltou ao seu apartamento no bairro Alto, um espaço minimalista com vistas para os telhados vermelhos e o castelo de São Jorge. As paredes ecoavam com o som de um violão solitário de um músico de rua, e Ana sentou-se à mesa de carvalho, abrindo uma garrafa de Porto Tawny, o vinho que sua avó dizia curar almas partidas. Lágrimas quentes escorreram pelo seu rosto, misturando-se ao néctar rubi. Porque eu, que comando impérios de uvas, não consigo comandar este coração traidor, murmurou ela, recordando as noites em que observava Sofia no escritório, rindo com os colegas sobre o bacalhau à Brás ou as festas de São João. O que da sua dor era simples, mas avassalador. Ela amava Sofia não como chefe, mas como uma mulher ama outra, com a intensidade de quem vê o mar pela primeira vez. Dias se passaram como névoa no Tejo. Ana evitou Sofia nas reuniões, delegando tarefas com uma frieza que mascarava o furacão interior. A empresa fervilhava com preparativos para a Feira de Vinhos de Lisboa, um evento onde o mundo provava a alma portuguesa em taças de cristal. Sofia, alheia ao tormento de Ana, brilhava. Criar uma campanha chamada Segredos do Douro, com fotos de vinhas ao amanhecer e depoimentos de enólogos sobre amores eternos. É como o fado, não é? Triste, mas belo, dissera ela uma vez a Ana, num elevador apertado, e aquelas palavras agora ecoavam como uma profecia. O triângulo amoroso apertava-se como uma rede de cortiça.
Miguel, com seu apartamento em Cascais e promessas de viagens a Sintra, pressionava Sofia para um compromisso. Casa comigo no próximo São Martinho, quando as castanhas dançarem nas ruas, implorava ele, mas Sofia hesitava, sentindo um vazio que nem o mar da Ericeira preenchia. Em segredo, ela admirava Ana, a forma como ela negociava com importadores franceses, citando Camões para selar acordos, o jeito como, em jantares de equipe, contava histórias da Revolução dos Cravos, com olhos flamejantes de quem sonha com liberdades. Sofia não sabia nomear o que sentia, uma atração que ia além da admiração, um desejo de tocar a mão de Ana durante uma prova de vinhos, sentindo o calor da pele como o sol de Évora. O primeiro conflito explodiu na véspera da feira. Ana, exausta de fingir, confrontou Miguel no terraço do hotel onde a Vinhas Eternas montava seu stand. O ar cheirava a sardinha assada e manjerico de São João, mas a tensão era palpável. Você não a merece, Miguel. Sofia mais que um troféu para o seu ego coimbrão, cuspiu Ana, a voz tremendo como folhas de sobreiro ao vento. Miguel riu, amargo. E você, a grande CEO, o que sabe de amor? Dizem que você é uma ilha, Ana. Sozinha como o porto em noites de neblina. Aquelas palavras acertaram como um tiro de espingarda de caça no Alentejo, reabrindo a ferida de Inês. Ana saiu dali, o coração sangrando, e encontrou Sofia sozinha no estande, arrumando garrafas com mãos trêmulas. Por que você faz isso, Sofia? Porque se entrega a ele quando seu coração grita por liberdade? Perguntou Ana, a voz quebrada, sem filtro pela primeira vez. Sofia ergueu os olhos, surpresos, e o silêncio entre elas foi como o intervalo de um fado, carregado de emoção não dita. Liberdade? Ana, você é a rainha das vinhas, mas eu tenho medo. Medo de ser quem sou, de amar o que não posso nomear. As palavras de Sofia pairaram no ar e Ana sentiu um arrepio. Era o primeiro vislumbre de reciprocidade, frágil como uma taça de cristal. A feira começou em meio a um turbilhão. Milhares de visitantes, de enófilos britânicos a sommeliers japoneses, enchiam o pavilhão às margens do Tejo, onde o sol de outubro banhava as mesas com luz dourada. A Vinhas Eternas era um sucesso. Sofia apresentava as provas com graça, descrevendo o sabor de terra molhada após a chuva no Douro, misturado ao beijo de uma saudade. Ana observava de longe, o peito apertado, mas orgulhosa. No entanto, o triângulo se complicava. Miguel, bêbado de vinho verde, armou uma cena pública, declarando seu amor por Sofia diante de clientes influentes. Ela é minha, a flor do Alentejo que eu colherei, gritou ele, e o escândalo correu como vinho derramado. Sofia, humilhada, fugiu para o cais, onde o Tejo lambia as pedras antigas. Ana a seguiu, o coração guiando-a como uma bússola para o cabo da roca. Sentaram-se num banco de ferro, o vento salgado bagunçando seus cabelos. Eu não o amo, Ana. É segurança, tradição. O que minha mãe em Beja espera. Mas você me faz questionar tudo. Lágrimas correram pelo rosto de Sofia e Ana, impulsiva, pegou sua mão. A pele era macia como figos maduros e naquele toque anos de negação se dissolveram. Eu te amo, Sofia. Não como chefe, não como amiga. Como uma mulher ama outra, com a paixão das ondas de Nazaré. As palavras saíram como um fado libertador e Sofia, chocada, recuou, mas não por repulsa, e sim pelo medo de um segredo partilhado. A revelação de Ana marcou o início de uma dança perigosa. Nos dias seguintes, enquanto a empresa celebrava vendas recordes, as duas mulheres navegavam um mar de olhares roubados e conversas sussurradas no escritório. Ana contava histórias do seu passado, a perda de Inês, o peso de ser a herdeira forte que escondeu sua essência para comandar a família.
Em Portugal, o amor lésbico é como o vinho de colheita rara, precioso, mas escondido nas caves para não azedar na luz do julgamento. Sofia ouvia, fascinada, revelando suas próprias cicatrizes, o noivo que a traíra com uma prima, a família que via o Alentejo como um berço de heteronormas, onde as mulheres casam com homens para perpetuar os cantos de ceifa. Mas o conflito escalava. Miguel, sentindo-se traído, descobriu fragmentos da verdade através de fofocas no escritório, um toque demorado na prova de vinhos, um riso compartilhado sobre o Festival de Fado de Coimbra. Furioso, ele confrontou Sofia em uma noite chuvosa no Rossio, sob a estátua de Dom Pedro IV que testemunhara revoluções. É ela, não é? A sua chefe lésbica, com seus vinhos e segredos. Você me humilhou por isso? Sofia negou, mas o veneno se espalhara. Miguel vazou rumores para a imprensa local, insinuando um escândalo na Vinhas Eternas que poderia arruinar a reputação da empresa. Títulos como CEO e diretora, Amor proibido nas vinhas, pipocaram em jornais de Lisboa e quando preconceitos enraizados na sociedade portuguesa, onde o orgulho LGBTQ+, em Porto ainda lutava contra sombras do passado salazarista. Ana enfrentou a tempestade sozinha, protegendo Sofia como uma leoa guarda sua cria. Em uma coletiva de imprensa no Hotel Ritz, com o Tejo ao fundo, ela declarou: "A Vinhas Eternas é sobre histórias verdadeiras, não boatos. O amor, em todas as suas formas, é o que enriquece nosso vinho, como o amor das mulheres que colhem uvas sob o sol do Douro." Sua voz era firme, mas os olhos traíam a dor, recordando as marchas do 25 de Abril que sua mãe lhe contara, sobre liberdades conquistadas a duras penas. Sofia, tocada pela coragem de Ana, rompeu com Miguel em uma carta manuscrita, enviada com uma garrafa de vinho do Dão. "Obrigada por me mostrar o que não sou. Meu coração pertence a quem me vê de verdade." O triângulo se desfazia, mas os segredos do passado ressurgiam. Ana recebeu uma carta de Inês, agora casada e vivendo em Faro, confessando arrependimento. "Eu fugi do nosso amor por medo da família, mas você sempre foi a minha verdadeira Portugal." Aquela missiva abalou Ana, fazendo-a duvidar. Poderia ela proteger Sofia de um mundo que ainda julgava? Caos culminou na vindima no Douro, onde as vinhas de pinhão se tingiam de outono rubro. Ana convidou Sofia para a colheita, um ritual sagrado onde famílias se unem em cânticos e pisadas de uva nos lagares de pedra. O ar cheirava a terra úmida e mosto fermentando, e o Douro serpenteava como uma fita de safira entre montanhas escarpadas. Lá, longe dos olhares de Lisboa, elas se aproximaram. Durante a noite, sob um céu estrelado como o manto de Nossa Senhora de Fátima, Sofia confessou: "Eu te amo, Ana. Desde o primeiro dia, quando você me mostrou o Porto na garrafa, como se fosse um pedaço da tua alma." Elas se beijaram pela primeira vez, um beijo suave como o vinho branco de vinho verde, cheio de promessas e tremores. Mas a traição veio de onde menos esperavam, a família de Ana. Seu tio, o guardião tradicional das vinhas, descobriu o romance através de um empregado fofoqueiro. Em uma assembleia familiar no solar de Lamego, com paredes cobertas de tapeçarias de cenas bíblicas e o cheiro de cozida à portuguesa no ar, ele explodiu. "Isso é uma vergonha. Uma CEO lésbica? O que dirá o Douro, as nossas raízes católicas?" A família se dividiu. A mãe de Ana, viúva e devota de Fátima, chorou, recordando orações por uma vida reta. Ana sentiu a traição como um corte de foice na colheita. Aqueles que a criaram agora a renegavam, e quando passado com Inês. Sofia, ao saber, viajou de comboio noturno de Lisboa para o Douro, chegando ao amanhecer com o rosto pálido como um mármore de Alcobaça. "Eu não vou deixar que te percam, Ana. Somos como as uvas, esmagadas, mas de lá nasce o vinho mais forte." Juntas, elas enfrentaram o tio em um confronto épico no lagar, onde o eco das vozes misturava-se ao som de lagares pisados. Ana defendeu seu amor com a ferocidade de uma fadista. O amor não trai tradições, enriquece-as. Lembrem-se de Sofia de Portugal, a rainha que amou além das coroas.
Referenciando a lendária rainha lésbica das sombras da história ibérica, ela quebrou o silêncio familiar. A família, tocada pela emoção crua, lágrimas, abraços, um copo de vinho passado de mão em mão, começou a ceder. A mãe de Ana, com mãos calejadas de anos de vindimas, pegou a dela e disse: "Filha, o Tejo carrega muitas histórias. Deixa o teu fluir." Foi um momento humanitário onde o preconceito se dissolveu como açúcar no Porto, revelando a essência portuguesa: família acima de tudo, mas amor como salvação. Com o passado superado, Ana e Sofia voltaram a Lisboa mais unidas. A empresa prosperava, com a campanha de Sofia agora infundida de autenticidade: Amores do Douro, segredos revelados. Miguel, humilhado, partiu para Coimbra, deixando para trás um rastro de lições. As duas mulheres construíram uma vida entre o Chiado e o Douro, fins de semana em casinhas de pedra em Provenzende, onde dançavam ao som de concertinas, jantares com amigos no Time Out Market, debatendo literatura de Sofia de Melbreiner e noites no Bairro Alto, ouvindo fado que agora soava como o hino de Vitória. O clímax veio em uma gala beneficente para a comunidade LGBTQ+, em Lisboa, no Convento do Carmo, ruínas que simbolizavam renascimentos após terremotos. Ana subiu ao palco, de vestido negro como as noites de Sagres, e dedicou um brinde a Sofia: "Esta taça por nós, pelas mulheres que amam em segredo e gritam em liberdade. Pelo Portugal que evolui como o vinho que amadurece." Sofia, nos bastidores, chorava de orgulho, sabendo que juntas protegiam não só o amor, mas legados. No final, sentadas na varanda do apartamento de Ana, com o Tejo como testemunha e uma garrafa de moscatel de Setúbal aberta, elas brindaram ao futuro. "Protegemo-nos uma à outra, como as vinhas se entrelaçam nas encostas", disse Sofia, e Ana sorriu, o coração pleno. O amor delas não era perfeito, havia discussões sobre prazos de campanha, saudades do Alentejo, mas era humanitário, um farol para outras mulheres em um Portugal que, devagar, abraçava todas as cores do arco-íris. E assim, sob o céu de estrelas de Lisboa, o fado de suas vidas transformou-se em canção de esperança eterna. A calmaria pós-gala durou pouco. Inverno caiu sobre Portugal como um manto de neblina do Gerês, trazendo chuvas que transformavam as ruas de Lisboa em rios de saudades. Ana e Sofia, agora abertamente um casal no círculo íntimo da empresa, navegavam as águas turbulentas da visibilidade. Colegas sussurravam aprovações misturadas a julgamentos velados: "Que moderno, mas e os clientes conservadores do Brasil?" E quando o tecido social português, onde o casamento igualitário de 2010 ainda lutava contra resquícios de tabus em vilas do interior. Sofia, com sua herança alentejana de planícies infinitas, sentia o peso mais agudo. Uma ligação da mãe em Beja, durante uma ceia de Natal antecipada via Zoom, cortou como vento de leste: "Filha, o padre falou de pecados na missa. Volta para Miguel, casa direito, dá-me netos para dançarem o rancho folclórico." Sofia desligou, o rosto molhado, e correu para os braços de Ana na cozinha, onde o cheiro de rabanadas fritas pairava. "Elas não entendem, Ana. Para elas, o amor é como o pão de Alentejo, simples, hetero, sem surpresas." Ana, com a sabedoria de quem perdeu e reconquistou, acalmou-a com histórias de avós que escondiam amores ilícitos durante o Estado Novo, sussurrando promessas ao luar de Belém. Para fortalecer o laço, elas embarcaram em uma viagem ao Algarve, onde o mar do Atlântico encontra o Mediterrâneo em falésias douradas de lagos. Alugaram uma casa de cal branca em Sagres, o cabo onde o infante D. Henrique sonhava explorações. Dias foram de caminhadas por praias desertas, pés na areia molhada, conversas sobre sonhos. Sofia queria expandir a campanha para incluir vinhas orgânicas de mulheres produtoras no Dão. Ana, fundar uma bolsa para jovens LGBTQ+ enólogas. Noites, sob o céu de 1 milhão de estrelas, elas compartilhavam silêncios íntimos, mãos entrelaçadas como ramos de videira, sem pressa para palavras, apenas o ritmo das ondas como trilha sonora.
mas o passado de Ana ressurgiu como uma maré alta. Inês, impulsionada pela carta anterior, apareceu inesperadamente em Lisboa, hospedando-se no Force Azons com o pretexto de um congresso literário. Marcou um café no À Brasileira, o histórico café do Chiado onde Fernando Pessoa bebia absinto. Ana foi, sozinha, o coração dividido como o Tejo em marés. Inês, agora de cabelos grisalhos elegantes e anéis de casamento, confessou: eu errei, Ana. Meu casamento é uma prisão de Faro, cheia de silêncios. Você foi o meu verdadeiro amor, o que me fez ler poesia em Coimbra. Palavras doces como o melão do Alentejo, mas Ana viu nelas o veneno da traição antiga. Inês, o passado é como vinho velho, bom para memórias, ruim para beber agora. Eu tenho Sofia, e ela me salvou. Sofia, sentindo a ausência de Ana naquela tarde chuvosa, seguiu-a instintivamente, um instinto alentejano de terra que sente tremores. Chegando ao café, viu-as pela vitrine embaçada, Inês tocando o braço de Ana, olhos suplicantes. O ciúme golpeou como um raio em Serra da Estrela. Ela me traiu com um fantasma? Sofia fugiu para o Tejo, sentando-se no cais de Sodré, onde barcos de lota balançavam, e chorou por um amor que parecia frágil como conchas na maré. Ana encontrou há horas depois o rosto de Sofia uma máscara de dor sob a luz de néon dos bondes. Era ela, não era? A que te partiu. Ana ajoelhou-se na pedra molhada, ignorando olhares de transeuntes, e despejou a verdade. Sim, mas eu a mandei embora. Você é o meu presente, Sofia, o meu dor vivo. O beijo que se seguiu foi salgado de lágrimas, testemunhado pelo rio que carrega histórias de navegadores, um momento de proteção mútua onde o conflito se transformava em laço mais forte. De volta ao trabalho, o triângulo residual de Miguel gerou um último vendaval. Ele, agora em uma firma rival em Porto, sabotou uma negociação com distribuidores espanhóis, espalhando boatos de instabilidade emocional na liderança da Vinhas Eternas. A imprensa sensacionalista mordeu. Escândalo lésbico afeta exportações portuguesas? Ana, em pânico, reuniu a equipa em uma sala de azulejos no escritório, o ar pesado de café e pastéis de nata. Somos mais que rumores. Somos o vinho que resiste em intempéries. Sofia, ao seu lado, apresentou dados irrefutáveis de crescimento, sua voz firme como o canto de uma ceifeira alentejana. O alto trau veio em uma viagem de negócios a Madrid, onde a feira Pro Wine esperava. No trem Alfa pendular, partindo de Santa Apolónia, Ana e Sofia compartilharam um compartimento, o clique-claque das rodas como um coração batendo. Mas Miguel esperava na estação espanhola, com um dossiê falso de provas, fotos manipuladas de Ana e Inês, insinuando promiscuidade. Confrontou-as no hotel, o lobby de mármore e quando sua fúria, vocês destroem tudo. Portugal não é para isso. Sofia, pela primeira vez, explodiu. Você é o destruidor, Miguel. Seu ódio é como o sal que mata as vinhas, seco, inútil. Ana, vendo Sofia em perigo emocional, interveio com a astúcia de uma CEO, gravou a confissão de Miguel em seu telemóvel, expondo sua sabotagem. Dias depois, de volta a Lisboa, processaram-no por difamação, uma vitória que ecoou na comunidade como um grito de liberdade. A mídia, agora, virou o jogo. Mulheres portuguesas lutam por amor e legado empresarial. Na primavera, com amendoeiras florescendo no Douro como nuvens brancas, Ana e Sofia celebraram uma cerimônia privada em uma capela de pedra em Lamego, abençoada por uma padre progressista de Viseu. Não era casamento legal ainda, mas um ritual humanitário, votos trocados com anéis de cortiça e ouro, testemunhados por amigos e a mãe de Ana, que chorava de aceitação. Protegemo-nos uma à outra contra tempestades e silêncios, juraram elas, selando com um brinde de vinho colhido à mão. O amor delas se tornou farol, a Vinhas Eternas lançou uma linha Amores Revelados, doando lucros para abrigos LGBTQ+, em Faro e Porto.
Sofia escreveu um blog sobre raízes alentejanas inspirando mulheres em vilas remotas. Ana, curada do passado, visitou Inês uma última vez, em paz, obrigada por me ensinar a amar melhor. E assim, no verão de 2026, caminhando pela praia da Rocha no Algarve, mãos dadas sob o sol que não se põe no amor verdadeiro, elas souberam, o triângulo for uma prova, os segredos uma ponte, e sua proteção mútua, o vinho eterno de suas vidas. O verão português estendia-se preguiçoso, com festas de São João enchendo o porto de martelos de plástico e fogueiras que dançavam como almas livres. Ana e Sofia, agora um casal consolidado, dividiam o tempo entre Lisboa e uma casinha renovada em Vila Nova de Gaia, com vistas para as caves de vinho do Porto onde barricas envelhecem como memórias. A rotina era um equilíbrio delicado, reuniões matinais sobre exportações para Angola, tardes de provas com sommelier, noites de conversas profundas ao som de gaitas de foles em festas locais. Mas a humanização do amor delas ia além do romântico, era um compromisso com a sociedade que as moldara. Sofia, impulsionada pela vitória legal contra Miguel, envolveu-se em um projeto comunitário no Alentejo, workshops de vinicultura para mulheres rurais, ensinando-as a envasilhar suas uvas em garrafas rotuladas com histórias de empoderamento. Aqui, onde o sol queima como julgamento, vamos fazer o vinho falar de liberdade, dizia ela às participantes, com olhos brilhando como o trigo dourado de Évora. Ana financiava, mas participava. Em uma tarde sufocante de julho, pisou-vas ao lado de agricultoras, rindo de manchas roxas nos pés, sentindo a terra portuguesa pulsar em suas veias. Contudo, um novo conflito surgiu do interior. A família de Sofia, teimosa como carvalhos centenários em Beja, recusava-se a aceitar. O pai, um lavrador de cortiça com mãos como casca grossa, enviou uma carta formal. Volta para casa, filha. Isso de Lisboa é moda passageira, como o vento de levante. Casa com um homem bom, perpetua o nome. A mãe anexou rosários de Fátima como talismãs contra o pecado. Sofia leu em voz alta para Ana, na varanda da casinha, o sol poente tingindo dor de sangue. Eles me amam, mas não me veem, soluçou ela, e Ana abraçou-a, sussurrando. Então vamos mostrá-los. O amor não é traição, é a ponte sobre o abismo. Decidiram uma visita ao Alentejo, um mergulho no coração conservador de Portugal. O trem para Beja chacoalhava como memórias, passando por montados de sobreiros onde a cortiça é colhida em rituais ancestrais. Chegaram à casa de adobe, com paredes brancas e um pátio de oliveiras, onde o cheiro de ensopado de grão cozinhava no forno de lenha. A recepção foi tensa, o pai grunhiu saudações, a mãe serviu pão e queijo de serpa com mãos trêmulas. Ao jantar, sob lamparinas que evocavam noites de romarias, Sofia falou, mãe, pai, eu amo Ana. Ela é a minha companheira, como vocês foram um para o outro nas ceifas duras. Ana complementou com histórias do Douro, comparando o amor delas ao vinho tinto que amadurece em harmonia. O clímax familiar veio na missa dominical na Igreja Matriz de Beja, com vitrais coloridos contando mártires. Após a Eucaristia, o padre, um homem idoso com sotaque alentejano lento, puxou-as de lado. O Senhor ama todos os filhos, mas a tradição. A tradição é como o olival, resiste à mudança. Sofia, impulsiva, rebateu. Padre, a tradição é viva, como o canto alentejano que evolui com vozes novas. A discussão escalou para o pátio da igreja, atraindo olhares de vizinhos, mas Ana mediou com graça, oferecendo uma garrafa de vinho com rótulo dedicado às raízes que florescem. O pai, provando o néctar, suavizou. É bom. Como o amor que não azeda. A reconciliação foi gradual, humanitária, piqueniques montados onde contos de lendas lésbicas locais, sussurros de amores entre pastoras, emergiram. A mãe de Sofia, tocada, tricotou um jail para Ana, bordado com motivos de romã, símbolo de fertilidade em casamentos. Protejam-se, filhas. O Alentejo é duro, mas ensina a perseverar.
De volta ao norte, o trabalho de Ana enfrentou seu próprio vendaval. Um investidor conservador de Madrid ameaçou retirar fundos após ler sobre o escândalo, exigindo discrição na vida pessoal. Em uma videochamada tensa, com o fundo de azulejos do escritório, Ana defendeu: "Meu amor é parte da minha força, como o terroir é do vinho. Sem ele, nada tem alma." Sofia, ao lado, apresentou projeções de crescimento impulsionado pela autenticidade da marca. O investidor cedeu, impressionado: "Vocês portuguesas têm fogo." Prosseguimos. O outono trouxe o Festival de Fado de Lisboa, no Coliseu dos Recreios, onde vozes roucas cantavam de ausências e reencontros. Ana e Sofia sentaram-se na plateia, mãos unidas, sentindo as letras como espelhos de sua jornada. Após o show, em uma tasca do bairro Alto, brindaram com ginginha, pelo triângulo que nos forjou, pelos segredos que nos libertaram. Mas um último eco do passado testou sua proteção. Inês, em crise conjugal, ligou para Ana em uma noite de tempestade, voz embargada: "Me salva, como você salvou Sofia." Ana, firme, recusou: "Meu lugar é aqui, Inês. Cuide do seu vinho." Desligou e virou-se para Sofia, dormindo ao lado, murmurando: "Você é a minha guarda-costas do coração." Inverno voltou, com o Natal em família unida, Douro e Alentejo misturados em uma mesa de bacalhau e lampas de azeite. Riram de anedotas, dançaram ao som de viola, e Ana sentiu a plenitude. Amor não era a ausência de conflito, mas a escolha diária de proteger. Na primavera, plantaram uma vinha própria em Pinhão, batizada Sofia e Ana, raízes entrelaçadas. Cada uva seria uma história de superação, colhida para o mundo. A vinha nova brotava tenra, espelhos das esperanças de Ana Sofia contra o céu azul do Douro. Verões se sucediam em ciclos de colheita, onde o suor misturava-se ao mosto, e invernos em Lisboa, aquecidos por lareiras e planos para expandir a vinhas eternas para os Açores, com vinhos de lava vulcânica simbolizando paixões intensas. Seu amor, agora público em círculos progressistas, inspirava convites para painéis sobre diversidade em empresas, onde Sofia falava do terroir que era do empreendedorismo português. Contudo, a sociedade portuguesa, com sua camada de catolicismo devoto e festas de santos, ainda reservava sombras. Durante o São João em Porto, fogueiras iluminavam a ribeira, mas um grupo de jovens conservadores, influenciados por padres reacionários, protestou contra a agenda gay nas tradições. Cartazes com caricaturas de Ana e Sofia como destruidoras de família apareceram perto das caves, e ameaças anônimas choveram no correio eletrónico da empresa. "Voltem para o armário, lésbicas de vinho", lia-se em um. Sofia, marcada pela violência velada do Alentejo rural, tremeu: "E se nos machucarem? O amor vale o risco?" Ana, com a resiliência de quem enfrentou conselhos familiares, respondeu: "Vale, porque proteger-nos é lutar juntos." Como as descobertas, mares perigosos, mas tesouros no fim. Organizaram um evento contra-ataque, uma prova de vinhos no Palácio da Bolsa, com artistas LGBTQ+, performando fado queer, letras adaptadas de Amália Rodrigues sobre amores não normativos. A multidão, de enófilos a ativistas, aplaudiu, transformando o ódio em hino. O conflito pessoal veio de uma fonte inesperada: a gravidez de uma prima de Sofia, anunciada em uma reunião familiar via videochamada. Alegria coletiva, mas olhares para Sofia: "Quando será a tua vez?" Reabrindo feridas de esterilidade emocional. "Eu quero filhos, Ana, mas como?" A adoção em Portugal ainda é um labirinto para casais como nós. Lágrimas no quarto de Gaia, com o dor como ouvinte silencioso. Ana, sem respostas fáceis, propôs: "Vamos sonhar juntos." Talvez uma família escolhida, com as uvas como herdeiras. Pesquisaram leis, consultaram advogados em Lisboa e descobriram brechas: a adoção para uniões de fato.
O processo começou devagar, como o vinho envelhecendo, com visitas a orfanatos em Setúbal, onde crianças com olhos de saudade esperavam. Encontraram Maria, uma menina de 8 anos com cachos negros como os de Sofia e curiosidade verde como os olhos de Ana. Vocês cheiram a aventura, disse ela, provando uma taça sem álcool. O coração delas derreteu como queijo de picante. Mas o tio de Ana, remanescente do conservadorismo, sabotou, espalhou dúvidas à junta de adoção, alegando instabilidade devido ao estilo de vida. Traição familiar novamente, como erva daninha nas vinhas. O alto trau ocorreu em uma audiência em Lisboa, no Tribunal de Azulejos Barrocos, onde advogados citavam a Constituição de 1976, igualdade para todos. Sofia testemunhou, voz firme, nossa casa de amor, como as planícies alentejanas que nutrem a terra. Ana acrescentou, somos portuguesas, exploradoras de corações, não destruidoras. O juiz, tocado, aprovou a adoção provisória. Maria entrou em suas vidas como um vendaval de alegria, piqueniques em Sintra com pastéis de feijão, lições de fada em Coimbra, colheitas no Douro onde pisava uvas com risos. A família expandia-se, humanizando o romance, amor não só entre duas, mas multiplicado. Miguel, redimido pelo tempo, enviou uma carta de desculpas de Coimbra. Eu era cego pelo orgulho. Sejam felizes. Ignoraram, mas perdoaram em silêncio, um ato de graça portuguesa. No verão seguinte, com Maria correndo pelas praias de Comporta, Ana e Sofia renovaram votos em uma cerimônia ao pôr do sol no Tejo, com amigos cantando modas. Superamos triângulos, segredos, ódios. Agora protegemos o futuro. A Vinhas Eternas floresceu, com uma linha infantil pequenos exploradores do vinho, educando sobre diversidade. Seu legado, um Portugal onde o amor lésbico é tão natural como o oceano. Anos fluíram como o Douro em cheia, levando Ana e Sofia a uma maturidade serena, salpicada de rugas de riso e cabelos grisalhos entremeados. Maria crescia uma jovem de 15 anos, com o fogo alentejano de Sofia e a determinação de Oriense de Ana. Estudava enologia em Vila Real, sonhando com vinhas sustentáveis. A família era um mosaico, natais em Beja com avós reconciliados, Páscoas no Douro com primos que agora brindavam à tia Ana e tia Sofia. O conflito final, inevitável como o envelhecimento do vinho, veio da saúde de Ana. Aos 45, um diagnóstico de fadiga crónica, eco da exaustão de anos comandando impérios e corações, a derrubou. No Hospital de Lisboa, com paredes brancas e o cheiro de desinfetante misturado a eucalipto, Sofia velou-a, mão na mão, recordando. Lembra do nosso primeiro beijo no cais? Você me salvou então, agora eu protejo você. Ana, fraca mas teimosa, sorriu. O amor é o melhor remédio, como o porto para a alma. A recuperação foi uma jornada humanitária, retiros em mosteiros do Alentejo, onde monges ensinavam meditação com cânticos gregorianos adaptados, terapias com ervas de trás-os-montes, colhidas por curandeiras locais. Sofia pausou a carreira para cuidar, transformando o escritório em hub remoto, provando que amor é parceria equânime. Maria, madura além dos anos, ajudou. Vocês me ensinaram a lutar, agora luto por vocês. O clímax emocional ocorreu em uma vindima especial, marcando 20 anos de união. Na vinha raízes entrelaçadas, com o sol poente como chama de São João, família e amigos reunidos, do Alentejo ao Douro. Ana ergueu uma taça. Este vinho é nossa história. Triângulo de dor, segredos revelados, proteção mútua. Brindemos ao que perdura. Sofia, olhos úmidos, acrescentou, e ao Portugal que nos abraçou, devagar, como o mar abraça a costa. A doença fortaleceu-as. Ana voltou mais sábia, delegando a CEO para Sofia, que infundiu inovação que era na empresa. Juntas, fundaram uma academia para mulheres LGBTQ+, no Vinho, em Pinhão, onde alunas de todo o país aprendiam a pisar uvas e pisar preconceitos.
No entardecer da vida, sentadas no terraço de Gaia, com Maria agora mãe de gêmeos que corriam rindo, Ana e Sofia olhavam o rio. Superamos tudo, murmurou Ana. E o que vem, enfrentamos juntas, respondeu Sofia. Seu amor, lânguido e dramático como um fado, era o testamento. Em um Portugal de azulejos e ondas, duas mulheres provaram que o coração, quando protegido, é eterno. O legado perdurava nas garrafas, nas histórias sussurradas, no vinho que contava, amor revela, supera, protege.